Olá, tudo bem? Meu nome é Cristiane e eu sou professora da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista na Vila Americana. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre uma série de estudos que nós vamos começar por esse hoje, que trata da vida de Jesus. Nós vamos estudar a vida de Jesus a partir do Evangelho de Lucas e hoje a gente vai falar um pouquinho do que tem no capítulo 1 e 2 desse Evangelho. Deixa eu ver aqui para vocês. Muito provavelmente você já ouviu falar de Jesus Cristo, né? Mesmo que você não seja cristão, mesmo que você seja ateu, mesmo que você seja de uma outra religião totalmente diferente, o nome Jesus Cristo já foi falado muitas vezes, você já deve ter visto na televisão, em filmes, em paródias, em comédias, em peças de teatro, em autos de Natal, apresentações de Páscoa, teatros, enfim. O nome de Jesus é muito conhecido, mas a história dele talvez não seja tão conhecida quanto você pensa. E também os fatos que estão ligados ao nascimento de Jesus e ao cumprimento das profecias judaicas e ao que Deus prometeu ao povo que iria acontecer, talvez não sejam do seu conhecimento. Eu lembro que há mais ou menos uns 11 anos atrás, quando eu me converti, eu vim de uma outra religião bem diferente, mas onde a gente admirava a figura de Jesus Cristo. A gente achava ele um cara super legal, ele era joia, mas a gente não tinha a visão da Bíblia a respeito dele. Então, quando eu vim para a igreja batista, quando eu vim para o meio evangélico e comecei a estudar sobre Jesus, eu vi que eu não sabia nada sobre ele. Eu só sabia o nome, já ouvi falar, mas eu não sabia exatamente quem ele era, não sabia a exata circunstância do seu nascimento, as exatas circunstâncias da sua vida, por que era importante que ele morresse na cruz, e mais uma série de outras coisas que eu não tinha conhecimento. Então, também eu não tinha conhecimento sobre Deus, sobre a Bíblia. Na verdade, quando eu cheguei na igreja evangélica e comecei a estudar a Bíblia, foi quando eu descobri que, na verdade, além de não saber muita coisa, o pouco que eu sabia ou que eu achava que sabia era um monte de mentiras. Então hoje a gente está aqui para estudar mais a fundo um assunto que talvez você ache que já sabe, talvez você ache que já conhece, que já está até meio batido, que você fala assim, ai Jesus, de novo, só sabem falar disso. Bom, graças a Deus que nós só sabemos falar disso, em primeiro lugar, porque não tem assunto mais importante para ser falado. E em segundo lugar, talvez pode acontecer de você se surpreender com alguma coisa que você não sabia sobre Jesus, tá bom? Então, vamos estudar. Vamos primeiro começar com uma oração, porque a gente ama orar, né? A gente fala que crente gosta muito de orar em todas as circunstâncias, então vamos começar essa aula também com uma oração. Senhor, obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de espalhar a Tua palavra, de fazer ela conhecida entre as pessoas, de fazer com que as boas novas do Teu Evangelho, que a salvação por meio de Jesus, seja anunciada para novas pessoas a cada dia. Senhor, nesse período em que nós estamos vivendo de isolamento social, em que nós temos que ficar separados uns dos outros, o Senhor nos proveu essa ferramenta que eu creio, Pai, está sendo usada para a Tua glória. E eu peço então que nesse momento o Senhor esteja visitando cada um dos que estão assistindo esse vídeo, que o Teu Espírito Santo esteja agindo sobre a vida deles, abrindo a sua mente, o seu coração, o seu espírito e os seus olhos espirituais, para que eles recebam da Tua mensagem e para que eles sejam convencidos pelo Teu Espírito de que o Senhor é a verdade e que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Obrigada, Senhor, abençoa cada um que está nos vendo nesse momento. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Bom, então, se você tem uma Bíblia, eu vou pedir para você, eu tenho a minha aqui, já está bem velhinha,
para abrir no Evangelho de Lucas e para acompanhar no capítulo 1 e 2. Depois dessa aula, a gente não vai ler os 2 capítulos completamente aqui, mas depois dessa aula eu vou pedir para você ler de verdade, desde o comecinho, o capítulo 1 e o capítulo 2, para você acompanhar certinho tudo o que está acontecendo, tá? Então, vamos começar do começo. Primeira coisa, quem é Lucas? Você já se perguntou isso? Bom, Lucas foi um dos maiores escritores do Novo Testamento. Não sei se você sabe, mas para quem não souber, a Bíblia é dividida em 2 pedaços, né? Dois grandes volumes. Ela tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento é tudo o que aconteceu na história judaica, tem todos os livros sagrados do que aconteceu antes da vinda de Jesus, antes do nascimento de Jesus Cristo. E a partir do momento que Jesus nasce, é o Novo Testamento, até o livro de Apocalipse, que também é bastante famoso e que também muita gente sabe muito pouco sobre ele. Mas isso é uma conversa para um outro momento. Lucas era um médico e ele provavelmente não era judeu. Provavelmente Lucas era um gentio. Esse é o primeiro vocabulário que a gente vai aprender hoje. Hoje a gente vai ver várias palavras que talvez você não esteja muito familiarizado. Gentio significa não judeu ou estrangeiro. Então, para um judeu, todos os outros povos eles chamavam de gentios, que eram os povos estrangeiros. Então, provavelmente o médico Lucas, o doutor Lucas, ele, até por causa do seu nome, ele não pertencia à comunidade judaica. Ele era o médico que acompanhou o apóstolo Paulo nas suas viagens. E ele faz uma pesquisa bem detalhada e bem minuciosa e manda essa pesquisa em forma de um relato, de um relatório, que para nós hoje chega como o Evangelho de Lucas, para alguém, uma pessoa chamada Teófilo, para que ele saiba, para que ele tenha certeza que tudo aquilo que ele ouviu falar sobre Jesus é a verdade. Então, Lucas ele não é um apóstolo, propriamente dito. Por quê? Porque um apóstolo, dentro do contexto da Bíblia, é alguém que teve uma convivência pessoal com Jesus Cristo, é alguém que viu Jesus Cristo face a face. Então, Lucas não esteve entre os discípulos, não esteve entre as pessoas que viram Jesus face a face, ao contrário de Marcos, ao contrário de Mateus. E Paulo não esteve naquele momento, mas ele teve uma experiência posterior, pessoalmente com Jesus, então por isso Paulo também é um apóstolo, mas Lucas não é. Lucas, então, era esse médico, muito provavelmente grego, que acompanhou o apóstolo Paulo nas suas viagens e alguns estudiosos dizem que na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele é preso em Jerusalém e levado para Cesareia, ele ficou preso lá por 2 anos. Lucas provavelmente usou esse período da prisão de Paulo para fazer as suas pesquisas e colocar em ordem esse relato. Lucas escreveu 2 livros dentro da Bíblia, o Evangelho de Lucas e o livro chamado Atos dos Apóstolos. E nesses 2 livros, ele tem uma maior quantidade de texto do que qualquer outro livro do Novo Testamento. Esse trabalho de investigação de Lucas e de ordenação dos fatos, desde o comecinho, seguindo uma sequência lógica até o final, ele se tornou um compêndio, ele se tornou um relato, um escrito histórico de altíssimo valor. E também acabou se tornando um trabalho apologético. O que é apologética? Apologética é uma expressão que a gente usa, é uma palavra que descreve a defesa da fé cristã. Ou seja, Lucas está defendendo com fatos e argumentos, através de uma pesquisa minuciosa, falando com testemunhas oculares, recolhendo relatos, recolhendo testemunhos, recolhendo documentos, para provar
que tudo aquilo que Teófilo, esta pessoa a quem é direcionado esse relato, tudo aquilo que Teófilo ouviu dizer sobre Jesus é realmente de verdade. Então ele está defendendo a fé cristã para Teófilo. E esse livro passou pelas eras, aí, pelos milênios e chegou até nós hoje em dia. E nós temos o privilégio de contar com esse relato bíblico bem detalhado para a gente hoje. Muito bem. Então, Lucas, inclusive, começa exatamente assim. Lá no capítulo 1, diz o seguinte: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, assim começa o Evangelho de Lucas. Inclusive, quero dar uma paradinha aqui para dizer o seguinte: se você não tem muita familiaridade com a fé cristã, está chegando agora, assim, talvez você tenha achado meio engraçado que essa minha Bíblia ela não tem aquelas palavrinhas rebuscadas, né, de vós seríeis, vós podeis, vós irias. Uma coisa que algumas pessoas não sabem é que existem várias traduções da Bíblia, ou seja, várias edições diferentes da Bíblia em português. É a mesma Bíblia, são os mesmos relatos, a mesma essência, só que a linguagem que elas usam é diferente. Essa que eu li, por exemplo, se chama NVI, que se chama Nova Versão Internacional. Existe a nova tradução na linguagem de hoje, Almeida Revista e Atualizada, Almeida Século XXI, Nova Versão Transformadora, enfim, tem várias por aí, tá? Eu recomendo, se você está chegando agora, né, tá se familiarizando agora com a fé cristã, com o estudo da Bíblia, eu recomendo que você pegue uma Bíblia dessas mais recentes, tá? Por quê? Porque aquelas que têm um linguajar mais antiquado, elas travam um pouco na leitura e a gente às vezes fica meio sem saber o que está acontecendo, porque aquelas palavras, algumas já caíram em desuso, algumas já são meio complicadas, a gente não usa todo dia, então isso interfere na nossa compreensão. Então eu recomendo para quem está chegando agora a NVI, a nova tradução na linguagem de hoje, por exemplo, também, que é bem fácil de acompanhar. Qual que é a diferença? A diferença é que em vez de vós poderíeis, ele vai dizer vocês podem. Então deixar a linguagem mais clara, mas a mensagem é a mesma, tá bom? Se você se sente bem, se você se sente confortável com uma linguagem um pouco mais rebuscada, também tá ótimo, fica à vontade, tá? Voltando então para o nosso amado médico, Dr. Lucas. Então ele começa o capítulo 1 dizendo para Teófilo que ele fez uma pesquisa minuciosa de todos os fatos e que ele vai narrar agora, a partir do versículo 5, ele vai começar a contar a história de Jesus. E é muito interessante que para começar a contar a história de Jesus, ele na verdade ele começa um pouquinho antes e conta a história de uma outra pessoa, brevemente, chamado João o Batista. É até uma curiosidade, algumas pessoas pensam que Batista era o sobrenome de João, mas naquela época, na verdade, a maioria dos sobrenomes era João, filho de fulano, né? Então, Batista virou um apelido, porque ele batizava. Então, João, aquele que batiza. João o Batista. João Batista. Tá bom? É só uma curiosidade para você saber. E começa a história de João Batista contando de um casal de idoso que não tinha filhos. O nome do homem era Zacarias e da mulher era Isabel. Eles viviam no interior e Zacarias era um sacerdote que servia no templo de Deus. Então, o que acontecia?
Lucas vai destacar que tanto Zacarias como Isabel eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Por que ele dá esse destaque para o caráter da pessoa de Zacarias e Isabel? É porque naquele tempo, naquela época, dentro do judaísmo, as pessoas consideravam que o fato de não ter filhos era um tipo de castigo divino. Então a pessoa fez alguma coisa errada, ela pecou, tem alguma coisa diferente acontecendo, por isso eles não devem ter filhos. Mas Lucas já começa destacando que Zacarias e Isabel eram um casal justo diante do Senhor. Eles faziam aquilo que era correto aos olhos de Deus. E num determinado ano, que Lucas chama de memorável, né? Zacarias foi sorteado para oferecer o incenso no templo. O que é isso? Bom, isso acontecia só uma vez na vida de um sacerdote. E tinha vários sacerdotes e eles se revezavam nos trabalhos que eles tinham que fazer ali no templo do Senhor. E acontecia apenas uma vez na vida o sorteio para ser aquele escolhido para levar o incenso diretamente no altar de Deus. E Zacarias foi sorteado para aquele ano. Que legal! Era um grande privilégio, era uma emoção muito grande. Ele ia ter a honra e o privilégio de chegar para oferecer o incenso. Ele ensaiou os passos, ele reviu o procedimento cuidadosamente. A gente fica só imaginando, né? O que ele fez para se preparar. Ele seria responsável, essa questão do incenso é porque ele seria o responsável por representar o povo na adoração ao Senhor. Então ele seria um representante de toda a nação de Israel perante Deus. Uma responsabilidade muito grande. O que aconteceu? Tudo indica que Zacarias tenha apresentado a Deus o desejo do seu coração, que era logicamente ter um filho. Por que que isso assim dá essa impressão? Porque lá no versículo 11 do capítulo 1 diz assim: Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Você já imaginou ver um anjo de verdade? Deve ser uma experiência muito assustadora e muito, sei lá, empolgante também. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Então, o que acontece? No tempo certo, a criança nasce e seus pais seguem as instruções recebidas e dão ao menino o nome de João. Você vai acompanhar ali na Bíblia que tem mais detalhes aí no meio da história. Zacarias duvida, aí ele fica mudo, acontece um monte de coisas, por isso que eu tô falando. Vai lá, dá uma lida na Bíblia que você vai se inteirar certinho da história de João Batista. Mas qual a importância de apresentar o nascimento de João Batista antes do nascimento de Jesus? O assunto não é Jesus, então o que é esse João? Né? O que ele está fazendo aqui? Bom, João Batista é o precursor de Jesus. Ele foi profetizado, ou seja, tinha uma profecia de centenas de anos antes, dizendo que Deus iria dar ao seu povo um Messias. O que é um Messias? Messias é uma palavra, é um título que significa Salvador. Então, Messias é em hebraico e Cristo é em grego. Então, Jesus é tanto Messias como é Cristo. Você sabia disso? Ou você pensou que Cristo era o sobrenome de Jesus? Tem mais essa aí também. Então, Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias, que significa Jesus é o Salvador. Tá bom? Muito bem. Então, havia uma profecia que havia de se cumprir muito tempo depois, que ela foi pronunciada pelos profetas, de que antes do Salvador vir, viria alguém no espírito de Elias. Agora é muito importante a gente frisar uma coisa aqui,
porque muitas mentiras e muitas, vamos dizer assim, existe gente que mente de propósito e existe gente que fala coisas por não conhecer verdadeiramente do que se trata, tá? Então, eu coloquei tudo isso no mesmo pacote. Mas existem muitos enganos com relação à palavra de Deus, que as pessoas acham que quando se diz que viria Elias, como Elias já era um profeta do Antigo Testamento, algumas pessoas hoje em dia, na atualidade, interpretam isso como se fosse uma reencarnação, como se Elias de alguma forma fosse reencarnar e vir na pessoa de João Batista e fazer o que ele tinha que fazer. Não, tá? A Bíblia não tem reencarnação, tá bom? Em Hebreus, que é um livro do Novo Testamento, tem uma frase que diz isso categoricamente, que diz assim: aos homens está ordenado viver apenas uma vez, vindo depois disso o juízo, tá bom? Eu só achei importante frisar. Não quero aqui falar mal ou contra qualquer outra crença, eu só estou dizendo o seguinte: dentro da Bíblia não existe o conceito de reencarnação, tá bom? Dentro da Bíblia, esse conceito simplesmente não existe. O que está dito na Bíblia, na profecia, é que aquele que viria antes de Jesus viria no espírito de Elias. E isso tem um significado. Elias foi um profeta muito, muito ungido e muito usado por Deus e que veio para anunciar a palavra de Deus. Então, João Batista viria no mesmo espírito, ou seja, com a mesma força, com o mesmo poder de Elias de anunciar a vinda do Salvador prometido, tá bom? Beleza, continuando então. É por isso que é importante apresentar primeiro João Batista, porque Lucas quer deixar bem claro para Teófilo e para todos aqueles que leem o livro que Jesus é o cumprimento das profecias dadas no Antigo Testamento. Tudo aquilo que foi profetizado quanto ao Messias, ao Salvador, se cumpriu em Jesus Cristo. E começa o cumprimento dessas profecias no seu precursor, naquele que haveria de anunciar a sua chegada. Então, por isso, ele gasta um tempinho ali descrevendo as circunstâncias do nascimento de João Batista. Outra coisa que é interessante é que João Batista vem de um casal idoso e estéril, ou considerado estéril, né? É curioso observar que na Bíblia existem muitos casos de casais estéreis e cujos filhos que Deus proveu para eles depois da idade, depois do tempo, quando todo mundo já tinha perdido as esperanças que eles tivessem filhos, quando Deus vem e faz o milagre de lhes dar um filho, esse filho tem um papel muito importante na história que Deus está formando ali para o povo de Israel. Então, mais uma vez, isso acontece também aqui nesse caso. João Batista vem como uma pessoa muito importante, muito especial para cumprir as profecias que foram feitas muitos anos antes. Bom, continuando, então, o mundo recebeu a criança que prepararia para o caminho para Jesus. Inclusive, na Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus já estava com João Batista, com esse bebê, essa criança, antes mesmo de ela nascer. Ou seja, ali tinha algo de muito especial e muito diferente do que tinha acontecido até então. Muito bem. Logo em seguida, depois do nascimento de João Batista, Lucas vai falar então sobre Jesus Cristo. Quando Isabel estava de 6 meses de gravidez, de gestação, ali no versículo 26, você pode acompanhar comigo, vai dizer assim, ó. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Tá.
Vamos dar uma pausa aqui, porque só aqui já tem bastante coisa para a gente dizer. Então, enquanto Isabel estava grávida do precursor de Jesus, que era João Batista, que por sinal era seu primo, ele vem e anuncia que Maria também vai ter um bebê. Só que Maria era virgem e Maria estava prometida em casamento a um certo homem chamado José. O que é o prometido em casamento? Bom, naquela época, naquele tempo, os relacionamentos eram bem diferentes do que são hoje, tá? Então, a gente também tem que levar em consideração, toda vez que você lê um livro e ele for muito antigo, pode ser um livro de literatura, pode ser a Bíblia, você não pode ler ele com a mesma cabeça que você tem hoje. Você tem que saber um pouco da história, do contexto geral, para você poder compreender como as pessoas daquele período pensavam. Então, isso é até uma dica para o pessoal que vai fazer Enem, que vai fazer vestibular. Quando você vai ler um livro clássico, por exemplo, um livro que foi escrito há muito tempo atrás, em outro século, você tem que linkar um pouco isso com a história daquele momento, para você saber como as pessoas se relacionavam, como elas pensavam, no que elas acreditavam, para que aquela leitura e aquele comportamento dos personagens faça sentido, tá bom? Então, no caso da Bíblia não é diferente. Veja, isso aqui tem mais de 2000 anos, certo? E é um povo totalmente diferente, uma cultura completamente diferente da nossa. Então, a gente está separado por tempo, por espaço e por cultura. Então, voltando, Maria estava prometida em casamento. Esse contrato de casamento, ele era muito sério. Ele seria mais ou menos equivalente ao noivado de hoje em dia. Só que esse tipo de noivado era um comprometimento. Então, Maria estava comprometida com José, só que eles ainda não tinham relações sexuais, não moravam juntos. Mas já estava tudo certo para eles se casarem em breve, tá bom? Então, começamos por aí. E ela era virgem, até porque é uma coisa muito importante na Bíblia, não só para aquele tempo e para aquele lugar, mas mesmo hoje em dia, para um relacionamento santo, haver o relacionamento sexual somente após o casamento. Então, eles estavam seguindo tudo rigorosamente certinho. Estavam comprometidos e se mantinham afastados de relacionamento íntimo, tá? Então, Maria está lá, um belo dia, surge o anjo Gabriel na frente dela, ela leva um susto e ele fala: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Em outras traduções diz Maria cheia de graça, né? O que é ser cheia de graça e por que até essa tradução, em vez de sair essas palavras cheia de graça, saiu agraciada? É porque a graça de Deus é um favor imerecido, é algo que Deus dá quando nós não merecemos, né? Na verdade, nós nunca merecemos nada, o ser humano não merece, e eu tô mexendo no meu celular aqui porque ele tá apitando. Então, quando Deus vem e dá para Maria esse privilégio de ser a pessoa que vai carregar no seu ventre o Filho de Deus, ela está cheia, está recebendo uma grande porção da graça de Deus sobre si. Ou seja, ela era uma pessoa comum, uma pessoa normal, uma pessoa pecadora como eu, como você, e que recebeu um presente, algo que ela não fez nada de especial para merecer esta posição, né? A Bíblia, tanto em Lucas como nos Evangelhos, ela não fala nada sobre isso. Ela diz que Maria era uma pessoa correta, com certeza, mas que ela não tinha nada de diferente de qualquer outro ser humano. Maria era um ser humano normal que recebeu a grande graça de Deus, o grande presente de Deus de carregar em si o Filho do Senhor, tá bom? E aí o anjo continua, né? Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida
e dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Então Gabriel vem, o anjo Gabriel vem e anuncia para Maria que ela vai ter um filho. Ok. E aí Maria olha assim para ele e fala, tá, tudo bem. Né? Aquele susto. E aí ela pergunta no versículo 34, perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se eu sou virgem? E aí o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então as circunstâncias do nascimento de Jesus, elas são realmente milagrosas, elas são completamente diferentes de qualquer outra coisa que já tenha se visto antes. Nós já vimos ao longo de toda a Bíblia casais idosos terem filhos, mulheres estéreis tendo filhos, coisas incríveis acontecendo, mas é a primeira e única vez que se vê uma mulher ficando grávida sem a intervenção de um homem. E isso é muito especial, porque significa que ali estava acontecendo algo único, algo sem precedentes, ou seja, algo que nunca aconteceu antes e algo que nunca ia acontecer de novo depois. Foi um evento único. O nascimento virginal é uma coisa que só aconteceu ali, naquele momento, porque se tratava de Jesus Cristo, tá bem? A gente entende que muitas pessoas podem ter objeções, né? Você ouvir uma história dessas e você pensar assim, mas espera, isso aí tá meio esquisito, né? Como assim? Né? Isso foge da lei natural, né? Para você ter um filho, precisa da participação de um homem e de uma mulher ali, né? Tem que ter. Como assim? Hoje em dia tem até o bebê, né, de proveta, que é feito no laboratório, mas mesmo assim tem que ter o componente feminino, o componente masculino e tem que juntar os dois para daí implantar. Como que acontece assim uma coisa desse tipo? Bom, aí a gente é só prosseguir com o raciocínio. Se você crê que Deus existe em primeiro lugar, e se você crê que Ele é o Criador de todo o universo, como diz lá em Gênesis, você vai ver que, na verdade, o poder de Deus ele é imenso. Não tem como medir e não tem como comparar. Quando Deus diz que haja luz, lá no versículo 3, lá do primeiro capítulo de Gênesis, disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E aí ele vai dizendo nos outros versículos. Versículo 6. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe as águas de águas. Então você vai vendo assim que em todo o momento Deus vai simplesmente dizendo, pelo poder da palavra dele, ele diz que haja e houve, que exista e existiu. Então se você crê que há esse ser infinitamente poderoso, infinitamente grande, que é capaz de fazer coisas, o universo inteiro, completamente, surgir do nada, só pelo poder da sua própria vontade e da sua palavra, você há de convir que para ele fazer uma mulher ter um bebê sem a intervenção humana, não é muito difícil, né? Na escala de coisas difíceis de acontecer, o fato de uma virgem dar à luz diante da criação do universo inteiro, apenas pelo poder da sua palavra, se torna uma coisa bem simples, certo? Então, sim, ali houve uma exceção, ali houve um tratamento especial, porque se tratava do seu filho, porque se tratava de um evento único na história da humanidade, tá bem? Prosseguindo então, Lucas vai nos contando
E depois ele chega na parte em que Maria, já grávida, vai visitar Isabel, que já está pertinho de ter o bebê, ela já está bem barrigudinha. E quando Isabel ouviu a saudação de Maria, está lá no versículo 41, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Nossa, teve uma reação dos bebês quando Maria chega e fala com Isabel. O bebê de Isabel, João Batista, se agita dentro dela e ela fica cheia do Espírito Santo de Deus. Ali estava acontecendo algo maravilhoso. E a própria Isabel diz para Maria: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. A gente conhece nas traduções mais tradicionais da Bíblia a famosa frase: bendito é o ventre, é o fruto do vosso ventre, né? Que é: bendito é o filho ao qual você vai dar à luz. E ela pergunta, Isabel pergunta: mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Então Isabel já reconhece ali, há uma revelação divina de que o bebê que Maria está esperando é o Senhor, é o Salvador, é aquele que foi prometido. Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então, Isabel ficou muito feliz, muito contente. Foi um episódio maravilhoso. E em seguida, Maria canta um cântico que você pode acompanhar ali no versículo 46 até o 55 do capítulo 1 de Lucas. E nesse cântico ela fala: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Então aqui a própria Maria entende digamos, o tamanho, a pequenez da sua humanidade e a grandeza do presente, da maravilha que Deus concedeu a ela naquele tempo. Por que a gente está enfatizando tanto isso? Porque conforme você vai estudando na Bíblia, você verifica que em nenhum lugar é atribuída qualquer divindade a Maria, ok? A divindade está em Jesus, porque ele é o Filho de Deus. Maria é uma pessoa muito, muito importante, é uma pessoa muito cheia de graça, né? Recebeu uma quantidade, uma porção imensa da graça de Deus sobre a vida dela. Ela foi muito privilegiada, é maravilhoso tudo isso, mas ela não tem um poder divino dentro da Bíblia. Não sou eu que estou dizendo isso. Você pode acompanhar ali, você pode ler nos evangelhos, pode ler em Lucas, pode ler nos outros evangelhos, pode ler no restante da Bíblia, no Novo Testamento. Você vai ver que a pessoa de Maria é uma pessoa humana, tá bem? Isso está comprovado nas páginas da Bíblia. E, continuando, Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Muito bem, prosseguindo a narrativa, então vem primeiro o nascimento de João Batista, né? Ao completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. E quando foram circuncidar o menino, eles queriam dar o nome do pai, que era Zacarias, mas Zacarias disse que não, que ia se chamar João. Então, Zacarias tinha ficado mudo, porque tinha duvidado da palavra do anjo do Senhor, de que ele realmente seria pai. E naquele dia, no 8º dia, quando eles levaram o bebê para ser circuncidado, conforme a lei judaica, todos os meninos no 8º dia precisam ser circuncidados, a voz dele voltou. E aí ele confirmou o que Isabel disse, né? Isabel disse que ia ser João,
As pessoas acharam estranho porque eles não tinham nenhum parente chamado João e era costume dar nomes ali da família. E Zacarias foi lá e confirmou: não, o nome dele vai ser João mesmo, porque foi o nome que o anjo disse que era para dar, ok? Também Zacarias canta um cântico lá no versículo 67 até o versículo 79. É um cântico de bênçãos e de exaltação a Deus, porque eles estavam vendo com seus próprios olhos as profecias do Antigo Testamento se cumprindo nas suas próprias vidas. Imagina o quão maravilhoso deve ser isso, né? Muito bem, prosseguindo, logo depois disso, aí no capítulo 2 finalmente vem o nascimento de Jesus. Começa assim: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Bom, você deve estar se perguntando: peraí, mas a gente não está falando de judeus? O que romanos, o Império Romano tem a ver com isso? Bom, se você olhar um pouquinho na história, naquela época em que Jesus nasceu, o Império Romano mandava, né, ele dominava sobre toda a região da Palestina. Então, toda a Judéia, que é o local ali, o país, né, a nação de Israel, estava sob o domínio do Império Romano. Então, César, que na verdade não era um nome próprio, era um título, né, o César, né, como se fosse o rei. Então, o César Augusto, que era o governante naquela época, ele publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o povo. Isso servia para os propósitos não só de saber quantas pessoas, né, o número da população daquela área, mas também para a cobrança de impostos, tá? E foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Então aqui Lucas ele coloca essas indicações de tempo, mas infelizmente para nós hoje em dia não dá para saber exatamente em que ano foi isso. É uma coisa até curiosa: Jesus, pelos cálculos aí dos estudiosos, Jesus nasceu antes de Cristo. Como que é isso? É que o calendário que foi feito, ele tem uma diferença entre 3 a 4 anos. Houve ali um erro de cálculo em algum momento e dá essa diferença. Então, muitos estudiosos situam o nascimento de Jesus entre 7 e 4 antes de Cristo. Veja só você. E também nós não sabemos exatamente o mês. A única certeza que a gente tem é que Jesus não nasceu em dezembro. Ele não nasceu no Natal. Por questões de clima, porque a Bíblia comenta que os pastores estavam nos campos e se ele tivesse nascido em dezembro, não seria a época para os pastores estarem nos campos. Então, os estudiosos sugerem que Jesus pode ter nascido em algum momento entre março e abril, e outros sugerem que pode ter sido entre setembro e outubro, mas a gente não consegue afirmar com certeza, tá bom? Continuando, então eles saíram da sua pequena cidade, que era a cidade de Nazaré, da Galileia, e foram para a Judéia. A Judéia é a cidade de Davi. Foram para Belém, né, cidade de Davi, porque eles pertenciam à casa e à linhagem de Davi. Aqui é importante ressaltar também, se vocês observaram no capítulo 1 e aqui agora no capítulo 2, José é da linhagem de Davi e Maria também. Então, dá certo, digamos assim, que Jesus seja chamado filho de Davi ou descendente de Davi, o que também foi profetizado muitos anos antes, talvez até séculos antes, de que o Messias prometido seria da linhagem de Davi. Então, aqui mais uma profecia se cumprindo, mais uma evidência de que Jesus realmente é o Messias prometido. E estava profetizado também que o Messias viria de Belém, ele nasceria em Belém. Então, ocorre esse fato aqui do recenseamento que obriga José e Maria a irem para Belém, e Jesus acaba nascendo lá,
também cumprindo mais uma profecia. Muito bem, quando chegou lá, não tinha lugar nas hospedarias, eles foram, né, acho que muita gente conhece até pelos teatros, pelos autos de Natal, a questão da manjedoura, né, não tinha lugar nas hospedarias, eles tiveram que ficar ali num lugar muito simples. Ela envolveu o menino com panos, com faixas, né, porque não tinha lugar, e ela colocou ele numa manjedoura. Você sabe o que é uma manjedoura? A manjedoura era uma espécie de vasozinho de madeira onde é colocada a comida para os animais. Então ela usou aquilo como bercinho, tá? Se você não sabia o que era manjedoura, agora tá sabendo. E aqui no versículo 8 fala dessa questão dos pastores que eu falei para vocês. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos, tá? Então a época de dezembro, janeiro, que seria a época que nós comemoramos o Natal, não é a época em que os pastores ficam nos campos à noite. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Então ali, logo no outro capítulo diz: de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Então, algo que aos olhos humanos aconteceu de uma maneira tão simples. Um casal bem simplesinho, de uma cidade bem pequenininha, veio viajando até Belém, não tinha lugar para eles na hospedaria, eles tiveram que ficar ali, naquele outro lugar, tiveram um bebê, colocaram o bebê numa manjedoura e aconteceu uma festa, um rebuliço nos céus, com os anjos, o exército celestial vindo para anunciar às pessoas que estavam ali o nascimento do Salvador naquele momento. Então veja que Deus tem planos e tem formas de fazer as coisas de uma maneira muito diferente do que a gente pensa. A gente pode destacar as reações ao anúncio do plano de Deus. Então, como a gente falou, que Maria entoou um cântico, Zacarias cantou um hino, os anjos e os pastores interromperam o seu trabalho e saíram com pressa para ver o que tinha acontecido. E mais a seguir, a gente vai ver lá no versículo 21, que quando Jesus completou 8 dias de idade, os seus pais, que eram judeus, e Jesus também era judeu, foram levar o menino para ser circuncidado conforme a lei. Foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. E depois, completando o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Pera. Que purificação é essa? Purificado o quê? Quem está sujo? É assim, na lei judaica, depois que a mulher dava à luz, ela tinha que passar por um período de 40 dias de purificação, ou seja, ela ficava em repouso e ela ficava esperando, digamos assim, para ser purificada do seu fluxo sanguíneo. É interessante que a gente vê isso acontecer exatamente hoje, que é o tempo que a gente chama de dieta, né? Quando uma mulher acabou de dar à luz, ela fica 40 dias de dieta, que é esse período justamente em que a mulher se recupera do parto. Então, passados esses dias, esses 40 dias, eles vão também, de acordo com a lei de Moisés, apresentar o menino ao Senhor. Também na lei judaica, todo primogênito, todo primeiro filho, todo primogênito do sexo masculino tinha que ser consagrado ao Senhor. E aí, você tinha que resgatá-lo, ou seja, você tinha que pagar um preço para ter ele de volta, digamos assim.
Então, é como se você desse para Deus, mas aí você oferece uma oferta no lugar do seu filho para você ficar com o seu filho. E tinha uma listinha de animais que eram considerados puros e que eram considerados aptos a ser usados como essa oferta para esse resgate. E no caso das pessoas que fossem pobres, que fossem muito humildes e não tivessem condições de comprar aqueles animais de médio e grande porte, era dada a opção de oferecer 2 pombinhos ou 2 rolinhas. E é exatamente essa a oferta que os pais de Jesus fazem no templo, quando vão consagrá-lo ao Senhor. Isso também nos dá a dimensão da simplicidade e da humildade, digamos, financeira dos pais de Jesus. Então, Jesus veio de uma família bem humilde dentro do povo de Israel. Ok? Muito bem. No versículo 25 diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Então, nós temos também esse senhor chamado Simeão, que era um homem justo, temente a Deus, que estava no templo no mesmo dia em que José e Maria, quando eles foram apresentar Jesus para ser apresentado. E quando ele vê Jesus, ele se lembra que Deus tinha prometido para ele que ele não ia morrer antes de ver o Messias. Então, ele vê o bebê, ele pega o bebê no colo e ele entoa um hino de gratidão. Nós vamos ver, então, toda essa alegria, essa comoção acontecendo e o cumprimento das profecias acontecendo desde antes do nascimento de Jesus. Cada passo importante, relevante da vida de Jesus mostra pra gente que ele foi prometido desde muito tempo atrás e que todas as profecias que apontavam para o Messias se cumprem nele. E é isso que Lucas está procurando demonstrar para Teófilo. Lucas está demonstrando que, sim, Jesus é o Messias prometido. Não é outra pessoa, não é um engano. Pode acreditar, porque tudo aquilo que foi dito sobre o Messias se aplica na pessoa de Jesus. Depois de Simeão, nós temos também outra personagem que aparece aqui no versículo 36, que era a profetisa Ana. Ela era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. No versículo 38 diz assim: Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, todo o povo que ansiava pela vinda do Messias prometido, ela foi lá anunciar: olha, tá aqui, é esse bebê. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a própria cidade de Nazaré, na Galiléia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, nós temos aqui os 2 primeiros capítulos de Lucas, nos contando com detalhes, desde o comecinho da vida de Jesus. Lá no versículo 41, que é o último bloquinho do capítulo 2, acontece uma coisa também engraçada. Todos os anos os pais de Jesus iam para Jerusalém para a festa da Páscoa. Então, ia a família, ia o povo, ia os amigos, os vizinhos, muita gente. E eles iam em caravana para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles foram para a festa conforme o costume. Quando acabou a festa, os pais voltaram para casa, mas Jesus ficou para trás. É uma versão hebraica de esqueceram de mim. Ele ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Ficou aquela coisa assim: eu pensei que estava com você, não, está com você.
E aí eles caminharam um dia todo pensando que ele estava entre os companheiros de viagem. Quando eles começaram a procurar e viram que Jesus não estava, bateu o desespero, né? Então, eles voltaram para Jerusalém para procurar o menino. Meu Deus, esquecemos o menino para trás. Quando eles chegaram a Jerusalém, eles encontraram Jesus, sabe aonde? No templo, sentado entre os mestres da lei, ou seja, aqueles que ensinavam a lei de Deus para o povo, ouvindo e fazendo perguntas. Olha que interessante, vamos dar uma pausa aqui para a gente analisar esse aspecto humano, completamente humano, de José e de Maria, mostrando que eles realmente são, eram seres humanos normais, sujeitos a erros, a enganos, e que eles cometeram isso, né? A gente tem muitas histórias aí de mães que esquecem de buscar o filho na escola, que deixa para trás no supermercado, e outras, travessuras aí, problemas que acontecem aí. Aqui aconteceu com Jesus, olha só, que interessante. E todos os que o ouviam ficaram maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso, meu filho? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ela vai lá e dá meio que uma bronca, né? E Jesus fala: Poxa, Jesus, você não veio com a gente. E aí ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Isso soou bem estranho naquele momento, né? Eles não sabiam, não compreenderam o que ele lhes dizia. Mas como ele era obediente em tudo, ele voltou para casa, para Nazaré. E sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Então, até uma das perguntas que alguém pode fazer é: em que momento, ou será que desde sempre, Jesus tinha consciência da sua divindade? Bom, Jesus, na nossa fé, na fé cristã, Jesus é considerado 100% humano, 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo. Ele não tinha uma chavinha de liga e desliga. Agora eu sou humano, agora eu sou divino. Agora eu sou humano, agora eu sou divino. Ele era humano e divino o tempo todo, e isso é um dos mistérios que a gente abraça pela fé e que a gente aceita. Aceita por quê? Porque a Bíblia assim nos coloca que Jesus é o próprio Deus, é a encarnação viva de Deus, e enquanto ele estava na terra, ele era humano mesmo, de carne e osso mesmo. Ele comia, ele bebia, ele dormia, ele ia no banheiro, ele fazia tudo que um ser humano normal faz. E ele nasceu como um bebê e ele teve um crescimento normal. Então aqui ele passou pela infância, ele passou pela adolescência, até ele chegar à idade adulta, quando começou oficialmente seu ministério. Não tem como a gente saber exatamente se houve um momento clique assim em que ele tinha total consciência da sua divindade, se houve um momento em que ele não sabia ou se ele foi entendendo aos poucos. Essa parte realmente a gente não tem como saber, é um mistério, mas nós sabemos que nessa passagem aqui, nesse episódio com 12 anos de idade, ele já sabia que Deus era seu pai. E não era uma coisa comum, como hoje em dia para nós é comum para um cristão chamar Deus de pai. Mas naquela época, chamar Deus de pai era se igualar a ele. E isso soava muito estranho. As pessoas chamavam Deus de Senhor, de Deus, de Todo-Poderoso, de Santo. Tem vários nomes que aparecem na Bíblia das pessoas se referindo a Deus. Mas nunca ninguém havia se referido a Deus como pai. Então aquilo ficou gravado na mente de Maria e eles não entenderam o que ele queria dizer naquele momento. Foi só depois de adulto, no seu ministério, que ele fala claramente que ele e o Pai, ou seja, ele e Deus, são um. E aí muita gente também fica brava com ele. Mas isso é um assunto para uma outra aula.
Bom, eu espero que a gente tenha conseguido passar para você um pouco mais sobre a vida e a história de Jesus, que você nos acompanhe nas próximas lições, porque nós vamos continuar agora na sequência do Evangelho de Lucas, que você tenha tido o interesse, né, que tenha avivado em você o interesse de ler a Bíblia, de descobrir os detalhes e as nuances que tem. E uma coisa que eu posso dizer para vocês é que estudar a Bíblia é fascinante e que a cada vez que você lê, você descobre uma coisa nova. E uma coisa que sempre me intrigou desde que eu cheguei na igreja foi quando eu ouvi dizer o seguinte, que Jesus está na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. E aí eu ficava pensando, mas como assim? Jesus nasceu no Novo Testamento, né? No Antigo Testamento ele ainda não tinha nascido. Como é que ele está? Onde que ele está? E aí eu comecei a procurar Jesus nas Escrituras, estudando, não somente nas profecias, falando a respeito do Jesus que ia vir, que ia nascer, que ia acontecer depois, mas como Jesus já agia na terra sobre o povo, como Deus, Jesus e o Espírito Santo. Nós também cremos que Deus é um, mas é ao mesmo tempo três. Como que funcionava isso? Como que ele se manifestava no meio do povo de Israel? Como que ele estava sempre presente sem que ele tivesse nascido ainda na terra? É uma coisa meio estranha de falar assim, né? E é surpreendente você encontrar Jesus realmente nas páginas da Bíblia e ver que ele sempre esteve lá, mesmo antes da sua encarnação aqui na Terra como um ser humano. Ok? Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham tido uma aula proveitosa e continuem nos acompanhando a cada domingo sobre esse assunto que é tão fascinante e que é tão maravilhoso, que é sobre a vida e o ministério de Jesus. Amém? Tchau, tchau para vocês. Até uma próxima vez. Tchau, tchau.